Fala pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à correção dos exercícios. Vamos agora para o exercício de número 7. Deixa eu abrir. Então, aqui é a página de exercícios. 7. Obteve-se um montante no valor de R$ 12.000 após a aplicação de um capital durante 3 anos e 4 meses a uma taxa de 1% ao bimestre no regime de juros simples. Qual o capital aplicado? Neste exercício, então, nós sabemos já qual será o valor do montante lá no futuro, sabemos qual foi o prazo da aplicação e qual que era a remuneração, qual que era a taxa percentual que era remunerado aí esse investimento. E o que ele quer saber neste exercício, que é a primeira coisa que a gente sempre analisa? Qual foi o capital investido? Qual foi o valor que foi aplicado no período presente, valor presente no caso, para que lá no futuro tenha um montante de R$ 12.000, ok? Então vamos para a nossa organização. Então, o que ele quer saber neste exercício? O capital. Então, o capital é a nossa interrogação. A gente não sabe qual que é o capital, isso que a gente precisa calcular. Quais são as informações que nós temos? O montante de 12.000, então montante é igual a R$ 12.000. Prazo da aplicação, 3 anos e 4 meses. Então, o nosso N é igual a 3 anos e 4 meses. E a nossa taxa de juros, o nosso I, é igual a 1% ao bimestre. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz é analisar o que o exercício quer que a gente calcule. Neste caso, ele quer que a gente calcule o valor de capital. Depois, a gente organiza as informações. Então, montante, 12.000. Nosso prazo, 3 anos e 4 meses. E nossa taxa, 1% ao bimestre. Se nós vamos calcular o capital, vamos verificar qual fórmula se apropria aí, no caso, para a utilização neste exercício, tá? Deixa eu abrir. Então, aqui, nossas fórmulas. Quando a gente fala de capital, temos 3 fórmulas para efetuar esse cálculo, tá? A primeira, capital é igual a montante menos juros. Vamos ver se a gente consegue utilizar essa fórmula. Capital está em evidência, que é igual a montante. Montante a gente tem? Tem. Montante é o valor de R$ 12.000. Os juros, a gente sabe? Não tem o valor de juros nesse exercício. Então, a gente não vai conseguir utilizar essa primeira fórmula. Vamos analisar a segunda. Capital é igual a montante. Montante nós temos. Dividido por 1 mais I. O I nós temos. Vezes N. O N nós temos. Então, qual fórmula que nós iremos utilizar? Essa segunda. Tá? Então, como é que vai ficar? Capital é igual a montante dividido por 1 mais I vezes N. Essa é a fórmula que a gente vai utilizar para calcular este exercício. Deixa eu organizar aqui. Então, como é que ficou a fórmula? Capital é igual a montante dividido por 1 mais I vezes N. Vamos agora analisar as informações que nós temos, tá? O nosso prazo são 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses. Está em um único período? Ou tem mais de um período? Mais de um período. Ele está em período em anos e meses. Todos os exercícios, quando a gente vai calcular, a gente só pode ter um único período. Mais de um período a gente não consegue. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse período de 3 anos em 4 meses em um período único, tá? Então, como é que a gente faz? De acordo com o calendário comercial,
cada ano tem o quê? 12 meses. Então, ó, 12 vezes 3. 12 vezes 3 é igual ao quê? A 36 meses, tá? Porém, nós temos aqui ainda mais o quê? Mais 4 meses. Então, ó, 36 mais 4 é igual a 40 meses. Então, nós temos um prazo de 3 anos e 4 meses. Aí aqui a gente começou a organizar. Então, 12 vezes 3. Por que 12 vezes 3, professor? Porque cada ano tem 12 meses. Então, 12 vezes 3 é igual a 36. E depois, o que a gente fez? 36 mais esses outros 4 meses aqui. E deu um total de 40 meses. Então, agora nós temos um prazo de 40 meses e uma taxa de 1% ao bimestre. Está no mesmo período? 40 meses e 1% ao bimestre? Não, tem períodos diferentes. Aqui está em meses e aqui está em bimestre. O que a gente tem que fazer? Ou a gente transforma esse período de 40 meses em um período bimestral, ou a gente transforma essa taxa percentual ao bimestre em uma taxa percentual ao mês, tá? Tanto faz. Alterar um ou outro. Aqui neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou alterar os meses, tá? Então, assim, um bimestre tem quantos meses? Um bimestre tem 2 meses. Então, o que eu faço aqui, ó? 40 dividido por 2. Por que 40 dividido por 2, professor? 40 é o período que nós temos agora, que são 40 meses, e cada bimestre tem 2 meses. 40 dividido por 2 vai dar o quê? 20 bimestres. Então, agora o que a gente tem? A gente tem um período de 20 bimestres, e aqui nós temos uma taxa de 1% ao bimestre. Então, tanto o nosso prazo como a nossa taxa percentual estão em bimestre. Então, a gente consegue calcular, tá? A gente pode utilizar uma taxa percentual na fórmula? Não, a gente não pode usar uma taxa percentual na fórmula. Então, o que a gente tem que fazer? 1 dividido por 100. Então, ó, 1 dividido por 100, quanto que vai dar? 0,01. Então, nós tínhamos aqui uma taxa percentual. A gente não pode usar uma taxa percentual na fórmula. Então, para tirar esse sinal de percentual, o que a gente faz? A gente divide por 100. Então, 1 dividido por 100 é 0,01. Ok? Então, agora sim, nós vamos fazer a substituição das informações na fórmula. Ok? Aqui. Vamos lá, como é que vai ficar então? Capital é igual a montante. Nosso montante são 12 mil reais. U mais o I. O I que a gente vai utilizar agora é o 0,01. E o nosso N será 20. Então aqui ficou a organização. Capital é igual, no lugar do montante, nós substituímos pelos 12 mil. 1 mais I, no lugar do I, nós colocamos o 0,01, que foi a taxa unitária da taxa percentual de 1%, vezes 20. 20 é o nosso prazo, que nós tínhamos 3 anos e 4 meses, e a gente alterou e chegou aqui a 20 bimestres, ok? Agora a gente vai calcular. Se a gente for analisar, a primeira coisa que a gente calcula aqui é dentro do parênteses, tá? Então, a primeira coisa é calcular o parênteses. Dentro do parênteses, a primeira coisa é a multiplicação. Então, primeiro, qual é a conta? É 0,01 vezes 20. Depois, o resultado disso, mais 1. E por último é o quê? 12 mil dividido pela resolução aqui do parênteses, tá? Vamos para HP agora para a gente poder calcular, certo? Deixa eu só deixar a conta aqui. Deixa eu ver aqui, HP. Então, ó, vamos lá. Como é que vai ficar isso na HP? O primeiro valor que nós temos aqui da equação são 12 mil reais. Então, a gente vem... Deixa eu apertar aqui, ó. F, reg, para limpar a memória. Então, a gente começa. 12 mil. A gente vai utilizar esse valor de 12 mil agora?
Não, a gente não vai utilizar, porque primeiro a gente precisa resolver o parênteses. Então, o que eu faço com esse valor de 12 mil? Registro. Deixo ele registrado. Qual que é o próximo valor que nós temos? 1. Então, a gente coloca aqui 1. Vai utilizar esse numeral agora? Não. Então, o que a gente faz? Registra. Qual que é o próximo? 0,01. A gente vai utilizar esse valor agora? Não. Então, o que a gente faz? Registra. Qual que é o último número? 20. A gente vai utilizar esse valor agora? Sim. Por quê, professor? Porque a primeira coisa que a gente resolve é essa multiplicação. Se nós já registramos o 0,01 na HP e agora a gente está com o numeral 20 no visor, a gente só precisa fazer a operação, que é a multiplicação. Então, 0,01 vezes 20 deu 0,20. Esse 1, nós já tínhamos o quê? Registrado. Então, o que a gente faz? Só operação. Soma. Então, deu 1,20. E, por último, a gente precisa dividir 12 mil por 1,20. O 12 mil nós registramos lá no início. Se nós registramos, o que a gente faz agora? Somente o sinal, somente dividir. Então, a resposta deste exercício são 10 mil reais. Então, aqui, ó, capital é igual R cifrão, vamos lá, que é dinheiro, 10 mil reais. Ok, pessoal? Resposta final, capital igual a 10 mil reais. Então, qualquer dúvida, me chamem aí no particular, me enviem mensagem no particular. Bons estudos e até o próximo exercício. Tchau, tchau.